Vamos ver com detalhes como funciona o programa de validar dados numéricos na entrada de dados em Python. Primeiramente, para a gente entender esse código aqui, temos que ter conhecimento de alguns conceitos envolvidos. Por exemplo, nós usaremos o método isNumeric. Como ele funciona? Ele passa uma string por parâmetro e verifica se dentro dessa string contém somente números inteiros, retornando true se tiver e false se não tiver. Então, o protótipo dela é passa uma string e retorna um valor booleano. Vamos ao exemplo. Uma variável x, string qualquer, ela vale o texto 45. Se eu fizer x.isNumeric, ele vai retornar o quê? Verdadeiro, porque nesse texto temos um dado inteiro. Vejam, retornou verdadeiro. Se por acaso nesse texto houver um valor não numérico, então x.isNumeric vai retornar false. Então a gente tem que entender este método para entendermos o funcionamento do programa. Um outro, typeVar, ele mostra o tipo que a variável está no momento. Por quê? Porque o Python ele pode ter o seu tipo de variável mudado no decorrer do programa. Então, vamos lá. Eu pego uma variável y e falo que vale Edson. Se por acaso fizer um type de y e mandar rodar, ele vai falar, ó, é do tipo string. Se eu mudar aqui, por exemplo, para um valor 23, ele entende que é inteiro. Se eu mudar aqui para um valor true, ele entende que é booleano e assim vai, tá bom? Agora, nós vamos entender o continue e o break dos laços. Para isso, eu vou abrir o PowerPoint. Vejam aqui. Eu tenho o laço while nesse exemplo. Eu tenho continue, break e else. Considere que esse laço é o while e todos os comandos em branco aqui do 1 ao 6 são comandos que serão executados caso a condição de verdadeiro, ok? Isso é o natural do comando. O que o continue faz? Se em algum momento ele encontrar esse comando continue no meio do laço, ele por algum motivo retorna para o início do laço. Ele também funciona com laço for, tá? E o que o break faz? Se em algum momento ele encontrar o break, ele interrompe a execução do laço e sai do laço. Podem ver, saiu do laço. Tranquilo? E tem o else também, que não vamos usar aqui, mas vamos explicar. O else do laço while quer dizer o seguinte: se o laço executou as voltas naturalmente, ao sair do laço ele executa o comando que está aqui em verde, que você colocar. Agora, se houver alguma interrupção com o break, aí ele pula o else quando terminar o laço. Bom, e qual o problema em questão? Solicitar ao usuário um valor numérico inteiro. Caso exista um valor não inteiro, avisar e pedir a digitação do número inteiro até que ocorra, tá bom? Vou dar um exemplo desse erro. Se eu pegar um valor e falar para o usuário digitar um valor e logo depois exibir o valor, o que vai acontecer? Por exemplo, ele pediu um valor aqui, vou digitar o valor 55. Ele vai exibir aqui embaixo 55. Até aqui nenhum problema. Ele fez o que eu pedi. O problema fica. E se por acaso, ao digitar um valor, eu digitar Edson, por exemplo? Deu erro, por quê? Ele digitou Edson, por quê? Porque o input ele só lê dados texto, dados string. Aí ele tentou converter string Edson para número, não conseguiu. Então aqui está dando um erro de validação, ok? Pô, isso aí é horrível, porque imagina que no meio de um programa a pessoa está digitando um dado e precisava ser numérico, apertou o Enter e deixou de executar por causa disso. Então nós vamos tratar esse problema. Eu quero que na entrada de dados, ainda que a pessoa digite um texto, ele retruque, tá? Para que possa ter a oportunidade de digitar um novo valor e este valor ser numérico inteiro. Então vamos fazer esse programa. Primeira coisa, while true. Estou querendo dizer o quê? Ele vai iniciar esse laço, tá bom? Iniciando o laço, eu peço para o usuário digitar um valor, por exemplo. Valor é igual input, peço para o usuário digitar um número. Só que repare que agora eu não estou fazendo casting de int, ok? Eu não estou fazendo casting. O valor que a pessoa digitar é um texto que será jogado na variável valor.
tá? Por quê? Porque o input ele sempre lê um dado texto, tudo bem? Então o que eu vou fazer? If not, traduzindo, estou querendo dizer o que aqui? Se o valor que está aqui dentro dessa string não for um número, ok? Se o valor não for um número, o que vai acontecer? Eu vou dar uma mensagem, por favor, digite um número. Aí o que eu vou fazer agora? Então qual que é o procedimento agora? Eu quero que o cara digite novamente. Lembram do comando continue? Encontrou continue, obrigatoriamente ele volta por início do laço e pede a digitação do número novamente. E depois ele questiona. Se não for um número, ou seja, enquanto não for um número, ele fica dando voltas aqui. Ele não vai prosseguir com o programa. Else quer dizer o quê? Que o usuário digitou um número. Então, se ele digitou um número, agora sim eu vou fazer o casting. O valor recebe o int do valor, ou seja, eu pego o texto que contém valor numérico, converto para inteiro e jogo na variável valor, mudei o valor dela, tranquilo? Aí, ao sair do laço, eu vou colocar print. Agora você digitou um número, só esqueci de um detalhe. Neste caso, eu vou dar o break. O que faz o break mesmo? Ele força a saída do laço, ou seja, digitou um número, converti e sai do laço, porque eu não preciso ficar repetindo esse trecho novamente. Então eu dou uma mensagem, você digitou um número, ok? E apenas para desencargo de consciência, vou exibir o número e também vou exibir o tipo que a variável ficou, ok? Então vamos testar esse programa aqui agora. Mandei rodar, está pedindo um número. Eu vou digitar Edson. Ó, por favor, digite um número. Pediu para digitar novamente. Maria. Novamente. Ou seja, enquanto eu não digitar um número, cifrão, ele vai ficar repetindo essa mensagem. Até que eu digite um número. Vou digitar o número 27. O que aconteceu? Agora você digitou um número, o número 27 e o tipo dele é inteiro. Então, fazendo dessa forma, você obriga o usuário a digitar um dado inteiro. Então não vai ter problema no decorrer do seu programa. Por quê? Não vai dar erro de compilação porque a pessoa digitou um dado que você, programador, não esperava ou não previu. Agora você previu que a pessoa digitou esse tipo de dado. Tudo bem? Então, siga-me para mais dicas.